Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor. Ele merece toda a nossa honra e glória. Amém? Já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Faz assim para ele, ó. Paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Que todos nós sejamos bem-vindos, que nós venhamos aproveitar essa reunião para buscar mais de Deus, aprender mais da palavra, né? E sentir essa presença gloriosa. Amém? Em nome de Jesus. Quem veio aqui para receber mais de Deus? Amém, é isso que nós vamos fazer. Então, nesse momento, se desligue agora, né? De tudo que você deixou lá fora. Às vezes chega aqui correndo, né? Cansado, fica preocupado com a mente lá fora. Mas, né? Traga sua mente para aqui agora, para a gente falar com Deus, para a gente orar e entregar a Ele o nosso melhor. Amém? Pode fechar os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, queremos te adorar, Pai. Queremos te adorar de todo o nosso coração, queremos te bendizer, deixar de lado, meu Pai, tudo aquilo que tenta roubar a nossa atenção ou nos atrapalhar. Deixar de lado, meu Pai, tudo aquilo que nos impede de colocar o nosso foco em Ti. Oh, meu Pai, nós queremos abrir o nosso coração nesta noite. Pai, nós queremos sair daqui transformados, Senhor, revestidos pelo Teu poder, revestidos da Tua presença, Pai. Nós queremos sair daqui, Jesus, completamente diferente. Oh, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco, desde o início dessa reunião até o final, Pai. Que o Senhor venha, Jesus, falar aos nossos corações, que nós venhamos te ouvir e te obedecer, que venhamos deixar de lado as vozes que muitas vezes nós damos lugar na nossa mente, os sentimentos que tentam falar mais alto, as nossas emoções, oh meu Pai, aqueles pensamentos intrusivos, que nós venhamos deixar tudo isso de lado e escolher, meu Pai, a boa parte, que nós venhamos ser como Maria, que mesmo em meio aos afazeres, mesmo em meio a tanta coisa, ela sentou para te ouvir. Ela reservou aquele tempo, Pai, para ouvir o Senhor. Então que nós venhamos hoje reservar esse tempo para te ouvir, com o nosso coração aberto, Pai, para te ouvir por inteiro, Senhor, sem dividir a nossa atenção, porque nós não podemos servir a dois senhores, Jesus, e é o Senhor que nós escolhemos servir. Oh, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco, venha nos dirigir nessa noite. Aleluia, louve ao Senhor, Jesus. Fale com Ele, faça dessa glória a Deus. Amém, irmãos, que nós venhamos ter fé, né, de tudo aquilo que o Senhor prometeu na nossa vida, Ele vai cumprir. Que não venhamos desanimar, né, deixar de lado, muito pelo contrário, que venhamos pegar aquela palavra que um dia nos fortaleceu e lembrar dela novamente, ler, crer, colocar a nossa fé em ação. Amém? E vamos se alegrar juntamente com o Tiago, vamos nas palmas bem bonito para o Senhor. Amém. Jesus. Glória a Deus, pode aplaudir mais forte que é para Jesus? Boa noite, povo de Deus. Quem crê que a luta vai passar e a vitória vai chegar? Diga amém. Meu irmão, fica firme no Senhor, tá bom? O nosso Senhor é nossa força, nosso refúgio, nossa fortaleza. Amém? E quem crê que Deus habita no meio dos louvores, levanta a mãozinha assim para me ver. Deus habita no meio dos louvores, meu irmão. Quantas vezes Deus colocou louvor à frente? Coloca o louvor na frente. Se a batalha está difícil, se a guerra está grande, coloca o louvor na frente, Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor com bastante alegria. Se a gente colocar a nossa fé em ação, quero ver você louvando, ó, e confiarmos e orarmos a Deus, Ele ouve e responde. O que acontece? E dá tudo certo. Quero ver você louvar, declarando em nome de Jesus, ó. Vai dar tudo. Não tô ouvindo, louve ao Senhor. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, meu irmão. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Quero ver você louvando, declarando em nome de Jesus, ó. Vai dar tudo certo. Isso, mais alto para Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Você que crê, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Então esse é o segredo, meu irmão, é colocar a fé em ação. Afinal, nós vivemos da fé, né, meu irmão? A palavra do Senhor diz que nós vivemos pela fé. E quantas situações que às vezes a gente passa na nossa vida que a gente fala assim, meu Deus, se não fosse a fé no Senhor, eu não tinha conseguido vencer essa batalha. Então, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado, ó, já deu tudo certo na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? Quem quer louvar mais o Senhor, diga glória a Deus. Então, glória a Deus, bem fraquinho, hein? Será que é por causa do frio? Fala assim pro seu irmão, meu irmão, seu glória tá assim por causa do frio, é? Aqui tá cheio do fogo de Deus, em nome de Jesus. Vou perguntar mais uma vez, tá bom? Quem quer louvar o Senhor, diga glória a Deus. Aí sim, então aplauda o Senhor com bastante alegria. Ô meu irmão, quero ouvir você louvando nessa noite, tá bom? Quando brilha o sol sempre. Mais forte. Não, nem desistirás. E ainda que me diga que não, sei que é por amor. Estás ensinando que sempre és Deus. Então dê uma linda salva de palmas para Jesus. Bem forte que é para Jesus. Glória a Deus. Amém. Que nós venhamos crer nisso, né? Que o Senhor, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Então nessa fé vamos fechar os nossos olhos, continuar adorando ao Senhor Jesus. Pai, nós cremos, Jesus, no Teu poder. Nós cremos no Teu nome, Pai. Nós cremos naquilo que a Tua Escritura diz. Oh, meu Pai, nós queremos estar aqui determinando aquilo que aprendemos, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Senhor, nós não queremos estar aqui permitindo que a tristeza faça morada no nosso coração, que o desânimo permaneça em nós. Pai, quantos de nós temos passado por lutas, meu Pai, temos tido preocupações, oh meu Pai, alguns têm sido vencidos por essas lutas e outros não, outros têm se lembrado da palavra, outros têm colocado a sua fé em ação. Oh meu irmão, precisa haver diferença entre aqueles que servem ao Senhor e os que não servem, entre os que buscam e os que não buscam.
buscam. Então que nós venhamos fazer a vontade de Deus, que nós venhamos buscar mais dele, mais da vontade do Senhor para a sua vida. Peça isso a Ele, peça que Ele venha falar contigo nessa noite, que Ele venha te dar a direção, que você venha, meu irmão, ouvir a voz dele através dessa palavra, que venha como uma palavra rema no teu coração, que você seja direcionado de acordo com aquilo que o Senhor quer para você. Oh, meu irmão, não aceite sair daqui sem a sua resposta, não aceite sair daqui sem aquilo que Deus tem para você nessa noite, em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Senhor está aqui. Nós queremos mais de Ti. Fale com o Senhor nesse momento. Coloca diante dele agora, meu irmão. Se tem algo que ainda preocupa o teu coração, coloque diante do Senhor. Fale com Ele, apresente a Ele as tuas razões. Coloca diante do Senhor, mas não aceite ficar no mesmo lugar. Não aceite continuar vivendo diante desses problemas. Coloca a tua fé em ação. Faça de acordo com aquilo que o Senhor já colocou no teu coração, aquilo que Ele te disse. Ou porque nós cremos nas promessas do Senhor. O Senhor diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você e a sua casa vai servir ao Senhor. O Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você vai alcançar, meu irmão, a libertação nessa área que você precisa quando você der ouvidos à verdade, em nome de Jesus. Quando você ouvir aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Aleluia. Levante as suas mãos. Eu vim buscar minha libertação. Diga: somente Deus, somente Deus tem poder para dar. Diga: só Jesus, só Jesus me satisfaz. A sua graça Jesus vai me dar. Toda igreja, eu vim buscar minha libertação. Somente Deus tem poder. Somente Deus tem poder para dar. Diga: só Jesus, só Jesus me satisfaz. A sua graça Jesus vai me dar. Mais uma vez declaramos: eu vim buscar minha libertação. Somente Deus, somente Deus tem poder para dar. Diga: só Jesus, só Jesus me satisfaz. A sua graça, a sua graça Jesus vai me dar. Aleluia. Levante a sua voz, levante as suas mãos. Em casa também pela live, levante a sua voz e levante as suas mãos nessa noite de libertação e declare com toda a sua fé: eu vim buscar a minha libertação. Somente Deus tem poder para dar e você vai receber em nome de Jesus. Aleluias. Eu vim buscar minha libertação. Tá bonito, cante. Somente Deus
tem poder para dar. Só Jesus me satisfaz. A sua graça Jesus vai me dar. Diga graças a Deus, diga: Senhor Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E calorosamente vamos aplaudir a Jesus bem forte. Diga: oh glórias. Amém, igreja? Boa noite, bem-vindos, podem sentar, bem-vindos à casa de Deus. Deus abençoe, irmãos, Deus abençoe aí, Tiago aí mandou, primeira vez eu vim buscar minha libertação para o Tiago, e glória a Deus. Quem veio buscar a libertação, diga graças a Deus, e é isso que você veio buscar e vai encontrar. Eu tenho uma palavra, Deus me deu essa palavra hoje de manhã inclusive, e eu vou dividir com vocês. Evangelho de Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos no capítulo 5, pessoal em casa também, abra sua Bíblia, se não tem, compra uma, porque a gente gasta dinheiro com tanta coisa e às vezes não tem coragem de comprar uma Bíblia. Marcos capítulo 5, vamos lá. Eu lembro no grupo de jovem, eu de vez em quando eu faço culto de jovem, né? Que eu sou jovem também, né? Quem tem um pastor jovem aqui, diga amém. Quem não falou, conversa comigo no gabinete depois. Então, olha, eu fazia reunião com jovens, sempre assim, uma vez a cada 3 meses eu faço. E aí eu me lembro de uma reunião que eu fiz, aí o jovem estava... Eu fiz uma pergunta, eles não sabiam, aí estava a moça na frente, falei, procura aí no Google. Aí ela puxou o iPhone assim, iPhone 15, sei lá qual que era. Aí ela, ai pastor, estou sem crédito. Falei, você tem um iPhone 15 e não tem crédito para usar a internet? Então, alguma coisa errada não está certa, não é? Então, assim, a gente gasta às vezes dinheiro com tantas coisas, e uma Bíblia custa, uma Bíblia comum, simples, aí vai custar R$70, 80, né? Uma igual a minha, por exemplo, uma pequena assim, até para você marcar as coisas, né? Então a gente tem que procurar. Se não sabe onde, eu te indico uma loja, né? Sei lá e comprar direitinho e acompanhar a palavra de Deus. No celular é bom, mas, como diria um professor que eu tive, muito bom inclusive, ele diz que tudo que a gente marca no celular, grava na memória do celular. Tudo que a gente anota, grava na nossa memória, né? E eu nunca esqueci isso, ele está certo. É bom o celular, sim, para algumas coisas, mas é bom ter a nossa Bíblia para a gente meditar ali na palavra. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1, é o caminho da libertação. Diz aqui, ó, chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias, né, nas mãos alguém o podia prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, grilhões nos pés, né, e cadeias nas algemas. E as cadeias foram feitas por ele em pedaços e os grilhões migalhas, e ninguém o podia amansar. Aqui, irmãos, aí versículo 5, pode pôr o 5. Uma coisa importante, qual que é o sinal de um problema espiritual? É quando acontece uma coisa que a pessoa não consegue ter domínio. Ali tem um demônio, né? Você fala isso para um tradicional, ele surta, né, inclusive, né? Mas algo que domine a pessoa. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, eu não vou ler isso agora, só citar para vocês. Ele escreveu que o que nos domina se torna nosso Senhor. Ele fala da natureza do pecado e da vaidade. Que o homem foi entregue à vaidade, foi dominado por ela, portanto, servo da vaidade. E Cristo veio e nos libertou disso. Tudo aquilo que nos domina é nosso Senhor. Se o pecado me domina, quem é meu Senhor? O pecado.
Se o ódio me domina, meu senhor é o ódio e quem é dono dele. Qualquer coisa que me domine, aquilo se torna o meu senhor. Aquilo me aprisiona, aquilo me prende. Esse homem, quando alguém tentava ajudá-lo, e uma pessoa que tem problema espiritual, nós podemos tentar ajudar, irmão. Mas se nós oferecermos ajuda, com todo respeito, irmãos, tá? Que eu vou falar aqui, não entendam mal, ninguém entenda mal. Se eu tentar dar uma ajuda filosófica para ela, não vai resolver nada. Talvez segure a pessoa por um período, mas logo vai romper. Logo vai romper. Logo ela vai quebrar aquilo ali. Quer ver uma coisa? Um homem que tem problema espiritual, ele não consegue parar em casa. Ele não consegue ter prazer com a família. Ele não consegue ter prazer com a esposa. Mas se o demônio que coloca a amante preparar uma para ele, com ela ele tem prazer. Ele não tem prazer com os filhos, mas os filhos dos outros amam ele. Só que os filhos dele mesmo, ele não tem nenhum tipo de relacionamento, de afetividade. Por quê? Porque ele tem um problema espiritual. Ele consegue amar os de fora, mas não consegue amar os de dentro da sua própria casa. Nada aprisiona ele. Por que eu usei esses exemplos? Porque família, casamento, filho, esposa, trabalho, são correntes do bem, não são? A própria filosofia também, até certo ponto, são correntes do bem. Toda a ciência, na verdade. Mas quando a pessoa tem um problema espiritual, nenhuma corrente do bem consegue prender, aprisionar. Segura por um tempo, né? Quer ver uma outra coisa? Isso aqui que eu vou falar não é crítica, tá? É só um exemplo. Clínica de recuperação. Pode perceber, esse pessoal que trabalha com clínica de recuperação, eles são maravilhosos, assim, eles fazem um trabalho lindo, mas raramente você encontra alguém que se libertou. A pessoa vai para lá, fica um tempo, tem uma oportunidade maravilhosa, melhora, mas se ela não tiver uma libertação espiritual, quando ela sai de lá, a primeira coisa que vai fazer? Voltar para as drogas, voltar para o álcool. Por quê? Porque o trabalho que foi feito ali, que é bom e é necessário até para desintoxicar, se não for feito um trabalho espiritual de libertação, e se aquela pessoa, a dependência dela não era só química e psicológica, mas também havia ali um demônio aprisionando, a pessoa nunca sai. Ela tem vislumbres, ela tem vontade, ela tem desejo de mudar. Ela até muda por um tempo, mas depois volta. E aí eu vou ler daqui a pouco com vocês que uma pessoa que é liberta, ela precisa fazer a manutenção da sua libertação. Porque uma coisa que o demônio gostaria muito era de entrar na nossa vida de novo. Para ele poder fazer o que fez antes e fazer até pior, que nós vamos ver. Então, versículo 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Então você vê, ele não só prejudica os outros, mas é ele mesmo, né? Versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e fez o quê? O adorou. Sabe o que é interessante? Mesmo uma pessoa possuída pelo diabo, pelas obras do diabo, pelo vício, pelo pecado, pela pornografia, pela mentira, pelo adultério, a misericórdia de Deus permite que ela tenha momentos assim, que ela tenha uma lucidez, de querer uma mudança, de querer outra coisa, né? E aí, nós que servimos a Deus temos que estar preparados para ajudar a pessoa. Continuando, né? Versículo 7 agora. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. 8. Porque lhe dizia:
Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. Então, olha só, irmãos, aí deixa o 8. Olha só. Primeiro passo para uma libertação. Uma oração. Feita por quem? Uma oração feita pela própria pessoa, ou uma oração em nome de Jesus, ou uma oração feita por alguém impondo a mão sobre ela. Como que uma pessoa endemoniada vai fazer uma oração, né? Naquele momento que ela tem de lucidez. Eu vou te contar rapidinho um testemunho. O Anderson já veio aqui, né? Ou não? Aqui. Mas ele deu testemunho? Acho que não, né? Não deu. Tem um irmão, ele vai vir aqui ainda. Ele é lá de Macapá. Ele me contou a libertação dele. A gente já estava orando por ele, né? Ele é esposo de uma pastora nossa lá, uma mulher de Deus. Foi minha obreira lá também. Hoje ele é pastora. E ele tinha problema com droga, coisa séria mesmo assim. E ele contou que um dia ele estava usando muita droga, mas muita droga mesmo. Ele e um outro rapaz, numa salinha lá, não sei aonde. E lá dentro, o outro rapaz que estava usando droga manifestou com um demônio. E aí, às vezes, a loucura da droga pode ter uma linha bem próxima do que está endemoniado, né? Mas ali era endemoniado mesmo, pelo que ele me falou. E olhou bem assim para ele e falou assim: vou te levar para o inferno. E aí ele: o que está acontecendo tal? Mudou voz, vou levar você para o inferno. Aí ele lembrou da esposa, lembrou da igreja, ele já tinha ido alguma vez e tudo, né? Nós tínhamos um trabalho com futebol, ele jogava às vezes com a gente orava lá, ele estava com a semente plantada. Ele falou que deu aquele desespero: eu não vou para o inferno, não vou. E ele dobrou os joelhos. E quando ele dobrou o joelho, ele começou a invocar o nome do Senhor, irmão, e clamar a misericórdia de Deus. E aí ele contou uma coisa, ele vai ver aqui um dia, vai contar para vocês, que eu me lembrei de Gideão, inclusive, né? E ele falou que ele estava todo molhado de suor, todo molhado, irmão, assim, pingando suor. Só que ele olhava no chão e o chão ficava seco. O tempo todo ele pingando suor, suando muito, mas o chão ficava seco. Ele falou, ele achou que estava tendo alucinação, ele passava a mão, chão seco, e ele todo molhado, suado, e ele sentiu aquela coisa ruim saindo dele, levantou dali, repreendeu o mal ali dentro que estava no rapaz, correu, foi embora para casa. No dia seguinte, ou dias depois, ele estava na igreja, junto com a esposa dele. Eles vão vir aqui para confirmar esse testemunho. E hoje ele é um obreiro nosso da igreja, inclusive. Ele é o responsável da mídia lá da igreja, que a esposa dele é pastora voluntária. E um servo de Deus assim, uma bênção, irmão. Uma bênção. Foi num vislumbre desse, foi num momento. Pode sim uma pessoa, irmão, eu acredito. Está aqui na Bíblia. A pessoa pode clamar: Jesus, me ajuda, e vai ser ajudado. Amém, igreja? Vai. Agora, se ela não tiver como, então aí tem eu, tem você, tem alguém. Pode ver que tem pessoas, às vezes até o obreiro, nem vem sexta-feira, irmão. Porque tem medo de se manifestar um demônio. Vai que manifesta, né? Então já nem vem. Se manifestar um demônio, misericórdia, né? Enquanto quem está se consagrando, está pedindo para Deus: Senhor, traz quem está endemoniado. Traz quem está perturbado. Por quê? Porque eu quero ajudar essa pessoa a se libertar. Por quê? Porque um dia eu passei por isso. E eu sei o quanto é ruim. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Tem que ter alguém para expulsar. Pastor, o senhor está pregando, eu estou lembrando de uma pessoa. Ore por ela, então, sério. Mas ore sério. Nada prende essa pessoa. Já está no 5º casamento, no 7º. Já saiu, em um ano só já passou em 5 empresas, não para em lugar nenhum, não consegue se relacionar, não consegue se submeter, sempre arruma briga, sempre confusão, vai pulando de galho em galho, não para em igreja nenhuma.
Estava na outra, veio para essa, daqui um pouco começa a achar defeito, vai para outra, quer achar o lugar perfeito para satisfazer a sua vontade. Isso é demônio também, que não deixa a pessoa se firmar. Não, eu estou desde os 13 anos, não estou dizendo que quem veio de outra igreja tem demônio, não é isso. Eu estou falando, a pessoa ela tem que se firmar, irmão. Tem que se firmar. Defeito tem em todo lugar aqui. Uma lâmpada queimou ali, já era para ter trocado até, inclusive. Já fiz a encomenda já. Queimou, vai ter, mas você vai em outro lugar, vai queimar a lâmpada. Também não vou ficar aqui. Aí vai ficar onde? Perdido. O demônio não deixa a pessoa parar em lugar nenhum, não deixa se firmar. Começa a fazer uma coisa, começa a fazer uma coisa, parece que vai dar mesmo, agora vai, daqui um pouco para. Por quê? Porque o diabo não deixa a pessoa ser constante. Então tem que fazer uma oração séria. E se não está conseguindo, peça para alguém fazer. Para alguém, de preferência, o seu pastor. Ou algum obreiro que você vê que ele é uma pessoa consagrada a Deus. Você não vê ele em conversa, você não vê ele em fofoca, você não vê ele desanimado, você vê ele sempre de cabeça erguida. Você sente a unção de Deus nele. Fala, irmão, põe a mão na minha cabeça, me abençoa que eu estou precisando. Pronto, vai te abençoar. E você vai ficar bom, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então, o primeiro passo aqui é fazer uma oração séria. Aí tem mais. Vamos para o versículo de número 13. 13. Eu tenho que comentar isso aqui com vocês. Eu ouvi do missionário ontem, antes de ontem. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, repita comigo, espíritos imundos. Homem com voz de macho, mulher com voz de fêmea. Repita, espíritos imundos. Aí. O que eles fizeram? Saíram do homem e entraram nos porcos. Vai lá. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 e afogou-se no mar. O missionário falou ontem, eu vou repetir o que ele falou. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso. Irmãos, o demônio é tão imundo, mas ele é tão imundo, tão sujo. Na verdade, eu não ouvi, eu li, né, uma mensagem do missionário ontem. Hoje é quarta-feira. Eu li essa mensagem do missionário quarta-feira. Ele falou: o demônio é um bicho tão estrúxulo, tão sujo, tão maldito, que quando os porcos sentiram a presença dele, os porcos quiseram se livrar. E o único jeito de se livrar era morrendo. O bicho é tão imundo, irmão. Ele é tão sujo. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui ainda vai jantar? Aqui, alguém ainda vai jantar? Quem ainda vai jantar? Os outros já jantaram? Tá vendo? Os outros estão melhor que você, hein? Que jantou mais cedo, né? Tá. Me perdoe você que ainda vai jantar, mas eu vou ter que falar, né? Vocês me perdoem. Tomara que você não lembre na hora da janta. Vocês já viram criação de porco? Assim, vocês já foram lá no chiqueiro, ou perto assim? Irmão, eu vi umas 2, 3 vezes assim. É feio o negócio, irmão. É feio, né? Não, depois que mata, limpa, tudo bonitinho, aí ferve a carne, prepara a costelinha de porco, a gente gosta, né? Mas aí é outra história. Eu estou falando dele vivo. Ele gosta de quê? Sujeira. Se você pegar um porquinho para criar, e você der um banhozinho nele, passar um perfuminho, cheirosinho, você tira uma foto e fala: ó, meu porquinho, coisinha linda, cheirosinho. Aí você solta ele, e aí tem uma lama assim, ó, ele cheirosinho, limpinho. Para onde ele vai? Para a lama. E qualquer coisa que ele encontrar no caminho, ele come. E isso indica sujeira, não é?
esse ser, o porco, que tem essa natureza, né? Ele que tem essa natureza inclinada ao que é sujo, ao que é imundo. Ele que tem essa natureza, quando os demônios entraram nele, os porcos não conseguiram conviver com a presença suja de um demônio. Quem está entendendo, pessoal? Você imagina o que ele faz na vida do homem? Se os porcos, com a sua natureza que é suja, que gosta da sujeira, nem os porcos quiseram. Imagine o homem, irmão. Você lembra do que ele fez na vida desse homem? Ele vivia nos sepulcros, clamava de dia e de noite. Quando o amarravam lá, colocavam algemas nele, o que ele fazia? Quebrava. Então, essa natureza imunda, suja de Satanás, ela não cabe dentro, irmão, do nosso comportamento. Por isso que quando nós vemos uma pessoa com um comportamento desse jeito, a pessoa não consegue, irmão. Ela, assim, em um momento ou outro, ela até quer o que é limpo. Vamos lá. Lá na Cracolândia, lá nesses lugares. Alguém aqui já foi ali por perto, assim, já passou? Alguém já foi? Ou em algum outro lugar assim? Você conversa com as pessoas que estão ali, irmão, nessa situação deplorável, né? E tudo. E se você parar um pouquinho para conversar, a maioria deles vai dizer assim: eu não queria estar aqui. Vai falar assim: eu já tentei parar. Aí fala: eu sei que o que eu estou fazendo é errado. Mas o demônio, irmão, não deixa a pessoa sair dali. Não deixa ela se livrar daquilo. Enquanto ela não tiver. Então, assim, ela tem momentos de lucidez. Ela quer parar, quer sair. Mas se ela está dominada por um espírito imundo, nada a aprisiona. Eu, pela misericórdia de Deus, já consegui ajudar algumas pessoas nesse estado e tirar. Mas o percentual é baixo. É pouco mesmo. Me lembro de alguns. Poucos. Eu estou 47 anos, tem 34 anos que eu estou na Igreja da Graça e vi poucas pessoas assim. Poucas mesmo. Ajudei algumas sim que saíram, mas a gente tem que ajudar essas pessoas. Mas ajudar com o poder de Deus, irmão. Eu vou chegar na parte aqui principal da libertação, eu estou dando assim passos, né? Primeiro é uma oração feita por você, pela vida de alguém que não consegue orar, ou feita pela própria pessoa que clama a misericórdia de Deus para mudar. Segundo, só para entender, o diabo, ele não presta para nada, irmão, de bom. Não tem nada de bom, nem porco quer. Ele é tão sujo que nem os porcos quiseram. Entrou neles, precipício. Eles não queriam aquela presença imunda. O porco não queria a imundícia do demônio. Deus me livre, tem homem sendo usado pelo demônio. Imagina como que a pessoa está imunda, né? Aí continuando, versículo de número 15, diz assim, 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, olha agora o tempo do verbo, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E o que aconteceu? Temeram. Agora começa, pode deixar isso. Agora começa
O segundo passo, primeiro uma oração. Amém? Que oração? Ó Senhor, eu estou sofrendo tanto, eu queria me livrar. Não. Jesus disse, sai desse homem, espírito imundo. Se está na sua vida, você tem que dizer, sai da minha vida, espírito imundo. Eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou ver pornografia, eu não vou sair da igreja, eu não vou voltar para o mundo, eu não aceito o pecado, eu não vou guardar ódio contra ninguém. Jesus é minha testemunha, irmão. Todas as pessoas que me fizeram mal, e eu lembro de algumas agora aqui, todas elas, quando eu vejo, eu estendo a mão e falo, Deus te abençoe, tudo bem? Deus abençoe sua família. Não tenho nenhuma relação com elas comercial ou de amizade, nem nada. Mas para nenhuma delas eu viro as costas e passo do outro lado da rua. Eu penso que aí eu estou fazendo um mal para mim, desobedecendo a Deus. Não me obrigo a fazer negócio com elas, nem elas frequentarem a minha casa, que não são meus amigos. Mas por outro lado, todas elas, inclusive os que falam mal de mim, todos, quando eu vejo, Deus te abençoe. Os ingratos, pessoas que nós ajudamos e viraram as costas. Se eu tiver a oportunidade, eu ajudo de novo. Ah, pastor, é porque você é besta. Sou mesmo. Ponto. Sou. Sabe por quê? Porque eu quero agradar a Deus e não a opinião dos outros. Eu já recebi gente na igreja que tentou me agredir, inclusive. Já. Eu sei que foi o diabo que usou ele, eu não fiz nada. O máximo que eu fiz foi falar a verdade. E falo de novo. Senão eu não sou crente, irmão. Senão eu sou um gospel. Eu sou um emocionadinho. Ah, eu gosto da igreja. Não. Eu gosto da igreja? Não. Eu gosto da igreja, claro. Da minha igreja e das outras também. Mas eu gosto mesmo, irmão, é de me manter firme na presença, sabe de quem? De Deus, que eu sei de onde a minha família saiu, irmão. Você quer ficar firme mesmo? Pastor, eu quero nunca mais voltar para o que eu vivia. Nunca mais. Tenha juízo, tenha temor e fique assentado aos pés de Jesus. Assentado, vestido, perfeito juízo e temendo a Deus. Quem olhou, falou, rapaz, o que é isso? Esse daí não é aquele que gostava do que é pior do que o porco, é ele mesmo. Olha aqui para mim, irmãos. Uma pessoa que é liberta, ela nunca mais deve entrar nos bares que ela entrava. Ele vivia nos montes, clamando de dia e de noite. Ah, vai ter uma baladinha, não vou. Por quê? Porque quando eu tinha demônio, era lá que eu gostava de ir. Era lá. Tem uma fofoquinha, eu sou o primeiro a me retirar. Por quê? Porque quando eu era perturbado, endemoniado, eram essas rodas de fofoca que eu gostava de ficar. Ainda bem que no meio dos crentes não tem fofoca, né, irmãos? Olha para o irmão do lado e fala, é verdade. Tem não. Lembra daquela, me engana que eu gosto. Ainda bem que na igreja não tem problema. Tem que sair. Você percebeu, começou a falar negativo, um passo para trás. Ô irmão, dá licença. Por quê? Porque era nesse ambiente que eu vivia quando o diabo tinha lugar na minha vida. Tem até um negócio na internet, se quiser ficar perturbado, acessa. Chama Fuxico Gospel. Alguém já ouviu falar? Fuxico Gospel? Tem lá, o pessoal fica mandando para a gente. Teve um problema numa igreja lá, alguém pecou, eles colocam, fulano pecou. Eu não sei em qual departamento do inferno essa gente vai ficar.
Mas se não parar, eu vi o dono dessa ideia dando uma entrevista, ele falou que numa conversa que teve lá com outras pessoas, eles entenderam que essa palavra fuxico seria bom, porque é o que ia causar polêmica no meio dos crentes. E é tanto que eu estou falando disso, né? Funcionou. Mas também vai funcionar para a perdição deles. Porque o trabalho de propagar os erros que acontecem no meio do povo de Deus, esse trabalho pertence ao ímpio, que já tem o seu destino já. Não é para o crente, irmão. Pastor, você viu na igreja tal que aconteceu? O que foi, irmão? Foi um milagre? Não. Foi o quê? Foi batismo? Ah, não foi não. Foi o quê, irmão? Evangelismo? Não. Foi o quê? Pecado. Ó, o pessoal em casa dá licença, tá? Você está tirando com a minha cara, né? Só pode, irmão. Vai falar do pecado do irmão dessa igreja ou de outra? Não é para falar. É para fazer o quê, igreja? Quem sabe fala alto, é para fazer o quê? É para orar, irmão, e ter misericórdia, até porque se atira uma nele, vem 5 no C, que nós não somos melhor que ele. Ele teve a infelicidade de cair, mas nós, às vezes, fomos tentados na mesma coisa, e pela misericórdia de Deus não caímos. Não é nosso, tem que ter juízo, irmão. Tem que ter juízo. Sai desse meio, é na internet, é não sei o quê, pula fora, porque esses lugares são lugares de endemoniados, irmão. Não. Ah, irmão, estava pensando em desistir. Você está pensando em desistir, irmão? Deixa eu te dar uma palavra aqui. Se Jesus tivesse desistido de você, como que seria, né? Ah, porque o fardo está pesado. Aí você fala para ele assim, então você está carregando o fardo errado, né? Porque Mateus 11, 28 até o 30, Jesus disse, vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem está carregando fardo pesado está com problema espiritual, porque o fardo de Jesus não é pesado. Você pode estar numa luta, num momento difícil, sim, mas você sente aquela paz. Amém ou não, irmãos? Você sente aquela tranquilidade. Como o Tiago cantou, vai passar. Eu sei que vai passar. Deus vai me ajudar. Deus vai me dirigir. Amém, Jesus? Então, nós vemos uma pessoa endemoniada fazendo aquilo que toda pessoa que um dia esteve nas mãos do diabo, toda pessoa que um dia esteve lá tem que fazer. Que é o quê? Que é a manutenção da sua vida espiritual na presença de Deus. Mateus capítulo 12, abre aí, Mateus 12. Mateus capítulo 12. E os pastores que me assistem, os obreiros também, não é para desistir, irmão. Não é. Você já pensou em desistir? Se você me perguntar, pastor, você já pensou em desistir? Irmão, eu já pensei tanta coisa. Eu pensei uma vez que eu era o Michael Jackson. Quando eu era pequeno, tocava muito, que foi na década de 80, né, que começou e tal, aquele investimento que fizeram lá. Eu pensava que eu era o Michael Jackson, eu queria fazer aquela dancinha e tudo, Bee Gees. Eu achava que eu era cantor. Eu achava que eu ia casar com a Simone. Lembra do balão mágico? Ixi, eu já pensei tanta coisa, irmão. Pensei que eu ia casar com a minha professora da primeira série. Eu já pensei tanta coisa, irmão, na vida. Mas nada disso aconteceu. Foi só pensamento. Você já pensou em desistir? Já. Mas não aconteceu. E em nome de Jesus, não vai acontecer. Já pensei tanta coisa, irmão, na vida. Mateus 12, 43. Depois vocês ficam fazendo piadinha. O pastor pensava que era o Michael Jackson. Eu deixo, pode falar.
que Deus tenha misericórdia que ele tenha encontrado Jesus, né? Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo tem o quê? Saído do homem, Jesus mandou sair, ele saiu. Anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Aí ele faz assim, ó. Então diz, o espírito imundo falando: voltarei para minha casa de onde saí. Olha aqui para frente, para eu fazer só um comentário desse trecho. O diabo ganhou no pecado de Adão, e foi bom no domingo, não nesse, no outro, anterior. Tinha aqui no culto 3 advogados no domingo de manhã. Aí eu fiz um comentário, um até fez assim, confirmou. Existe uma coisa, o pessoal que é dessa área sabe, que é chamada herança. A herança pode ser positiva e a herança também pode ser negativa. Positiva quando a pessoa deixa, né, uma casa, um bem, né, uma coisa assim. Negativa quando ela deixa dívidas, né? Então, também herda, alguém vai herdar essas dívidas. Quando Adão pecou, ele deixou para toda a humanidade uma herança. Aí eu te pergunto, positiva ou negativa? Muito, muito, muito negativa. Qual herança? Que o salário do pecado é a morte, né? Romanos 6, 23. E a morte ali não é morrer fisicamente, é se afastar de Deus. Bom, o diabo se tornou o príncipe desse mundo. Tanto que o apóstolo João escreveu que o mundo jaz no maligno. Jaz é a mesma palavra quando você olha um túmulo e lá está escrito aqui jaz, né? Aqui está morto, né? Aqui já era, já foi, né? Aqui já. O mundo jaz. O mundo está morto no maligno. Quem está entendendo, diga amém, né? Eu pergunto assim para ver quem está acordado. Quem está entendendo, diga amém, né? Então, essa casa, a humanidade, o diabo considera ainda que é morada dele. Quando Jesus veio e expulsou o diabo, expulsou a legião daquele homem, que eles entraram nos porcos, nem porco quis, se jogaram no penhasco, aqueles demônios ficaram procurando lugar, encontraram rapidinho, depois vocês podem ver, que eram os moradores daquela cidade que expulsaram Jesus, inclusive. Jesus falou que o demônio, quando sai, ele procura, ele quer lugar, ele quer voltar. Se ele não achar outro, ele fala, vou voltar. Pronome, possessão, como que é isso aí? Voltarei para minha casa. Aí quando ele vai, de onde sair, voltando acha, leia essa palavra comigo, desocupada. Crente não pode ser desocupado, irmão. Eu tenho uma frase filosófica do tio Rojo, vou falar para vocês. Anotem. Quem não trabalha, dá trabalho. Se a pessoa não busca Deus, se ela não se envolve, se não lê a Bíblia, se não evangeliza, se não faz alguma coisa, se não procura na igreja alguma coisa para ajudar, só procura para reclamar, se a pessoa não se ocupa, ela é candidata a ter demônio. Lembra desse dito antigo? Mente vazia, oficina do diabo. Agora fizeram até o filme, né? Oficina do diabo. Não pode ficar desocupado. Você fica desocupado, irmão, o demônio tem que se ocupar em quê? Em Deus.
Você tem que preencher. Aí fala varrida e adornada, preparado para ele. Aí vai piorar, 45. O que diz? Então vai e leva consigo quantos? A gangue toda. Outros 7 iguais a ele, piores do que ele, e entrando de onde tinham saído. O que eles fazem? Habitam ali. Pasmem, olha o final. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Isso acontecerá também essa geração má. O que é pior? Olha aqui para mim, irmãos. Pessoal em casa, assim que está prestando atenção. O que é pior? Morar no sepulcro, andar nu, se ferindo, ferindo os outros. O que é pior do que isso, irmão? É isso que você pensou mesmo. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Aqui diz que se tomava um copinho de pinga, deu lugar, daqui um pouco vai estar caindo de bêbado. Se era adúltero, aí libertou, está aqui. Se volta, vai virar um prostituto. Se era pessoa triste, recebeu Jesus, tudo mudou, ficou contente, louvando a Deus. Se ficar vazio, desocupado, o mal volta e piora a coisa. Diga com força, Deus me livre. O que eu faço, pastor? Se assente aos pés de Jesus, irmão. Se ocupe na vontade de Deus. Volta lá no Marcos 5, volta lá, versículo 15. Marcos 5,15. Olha o que ele diz. Marcos 5, versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião. Olha que lindo. Vamos ler juntos? Assentado, vestido e em perfeito juízo, e que coisa maravilhosa, né, irmão? Jesus não é maravilhoso? Ele muda uma pessoa completamente, ele liberta. O homem mais sujo que existe, irmão, a mulher mais suja que existe, a pessoa que fez coisas assim que nem porco faz, que ela estava endemoniada, se ela buscar assim e for liberta, olha, tem um hino até, um dia o Tiago vai cantar aqui, se não cantou ainda, fala assim: quem te viu e quem te vê não consegue entender, é mistério. Quem te viu chorando em sofrimento, em dor, olha para você e vê um vencedor. Quem olha para você tem que dizer, quem te viu e quem te vê. Aí o refrão fala assim: quem te viu chorando, hoje te vê sorrindo. Quem te viu perdendo, hoje te vê vencendo. Quem te viu caído, triste e humilhado, hoje te vê de pé e por Deus exaltado. Quem te viu chorando em sofrimento e dor, olha para você e vê um vencedor. Quem te viu calado sem motivação, hoje vê em ti uma nova canção. Quem olha para você tem que dizer, quem te viu e quem te vê. É o que Jesus faz. Ele muda a pessoa da água para o vinho. Não dê lugar, irmão. Pastor, eu tive depressão. Está querendo bater uma tristeza? Manda embora. Não aceita. Pastor, eu era uma pessoa que fazia isso, isso, aquilo, outro. Não volte a fazer. Não volte. Se assente aos pés de Jesus. Tenha temor e tenha juízo. Amém, pessoal? Busque a Deus. Eu vou começar aqui na igreja, nesse mês ainda de maio,
Eu vou começar a escola bíblica. Vou fazer online e vou fazer presencial também. Se aproxime, aproveite. A pessoa fica 3 horas assistindo série, irmão. Não consegue ficar 1h30 na igreja, já dá agonia. Isso é demônio, irmão. Eu falo, não aceito isso. Claro, às vezes a pessoa pode estar cansada, eu entendo. Normal, isso é normal, cansaço físico, tudo bem. Mas lá no fundo a pessoa fala, Deus, não deixa eu ficar cansado, eu quero ouvir tua palavra. Né? Estou falando de cansaço físico, não entenda errado. Às vezes na hora de vir para a igreja, o demônio já fala, vai para a igreja, o pastor vai pregar uns 40 minutos. Tem dia que é mais, tem dia que é menos. Aí já fica, culto vai terminar 9. Quando o pastor tiver mais assim, quiser orar mais, 9h10. Quando o pastor estiver girando no manto, 9h20. Quando o mistério vier, 9h30, se bobear. Estou brincando, eu não terminei esse horário, não. Mas 9h10, assim, chega. Às vezes, dependendo do culto, um pouquinho mais. Mas aí eu aviso antes. Poxa vida, a gente faz tanta coisa que demora, irmão. Quando chega para buscar a Deus, não, eu vou me assentar. Como um pastor disse, não vão usar isso para depois fazer, hein? Teve um pastor que falou assim, a pessoa não vem no culto porque está cansada, fica com vergonha de cochilar no culto. Aí ele falou assim, melhor cochilar no culto do que cochilar em casa. Parcialmente, né, aprovado. Porque a pessoa veio, né? Ela falou, eu vou lá. E louvado seja Deus, diga glória a Deus, né? Mas não dê lugar para o mal voltar, mas de jeito nenhum. Versículo 17, para a gente terminar. Vocês acharam que tinha terminado, né? Não terminou. Versículo 17. Os demônios entrou no povo e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Os demônios já estavam neles aí já. Saiu dos porcos e entrou no povo. E entrando no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado. O que ele rogava? Que Jesus fosse embora e desaparecesse? O que ele queria fazer? Ele queria ir com Jesus. Percebeu a diferença? O povo queria que Jesus fosse embora. O rapaz falou, se Jesus vai embora, eu vou com ele. Essa pessoa está pronta, irmão. Agora não é Jesus, agora é o Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo for embora, eu quero ir com ele, irmão. Eu não quero ficar. E um dia o Espírito Santo vai embora. No arrebatamento da igreja. Você tem isso no seu coração? Eu quero ir com ele. Quando for para ir embora, eu quero ir com ele. Põe no teu coração. Aí diz mais, vai até o 20, né? 19. Jesus, então, ele não deixou. Jesus, porém, não lhe permitiu, porque isso não é o momento que o homem escolhe, né? Mas disse-lhe, vai para onde? Fala forte, vai para onde? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, irmão, por favor. O versículo 1, vai lá. Pode ficar olhando para mim, eu vou ler para vocês. Chegaram à outra margem da província, do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, logo lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada. Onde? Jesus mandou ele ir para onde? Para casa. Você percebe uma coisa? O demônio tira a pessoa da casa dela e faz ela morar. É a diferença de residente e domiciliado, né? E faz a pessoa ficar em lugares que não é sua casa, ou que não são sua casa. Guarda isso no seu coração, irmão. Jesus sempre vai te conduzir à sua casa, não a outros lugares.
Jesus quer você com a sua família. Ele falou para o homem, vai para a sua casa. Eu tenho uma dúvida, eu nunca vi ninguém explicando, então eu não vou inventar aqui. Isso é uma dúvida que eu tenho, sinceramente. Eu não sei qual é o contexto de família que ele vivia. Eu não sei se ele tinha esposa e filhos, ou se ele tinha seus pais e irmãos, né? Mas eu sei que ele tinha uma família. Quando fala, vai para a tua casa, Jesus vai falar, e anuncia aos teus. Aí eu não sei se era casamento e filhos, ou se era irmãos, pai e mãe. Eu sei de uma coisa, irmãos. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Jesus falou, vai para a tua casa, volta lá, no 19. Ele falou, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E encerrando, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis, eram 10 cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam, maravilhavam. Olha aqui para mim, irmãos. Não é só até o 20. Olha aqui para mim. Você sabe quando que esses demônios que saíram dele vão voltar? Ele desse jeito? Nunca. Porque a casa não estava varrida, nem desocupada. Percebeu? Ele estava ocupado. Ocupado em quê? Em pregar. Não estava preparada para o demônio. Estava preparado para quem? Para Jesus. Guarda essa mensagem no teu coração. Eu coloquei aqui no meu esboço, eu coloquei assim, o caminho da libertação. Primeiro, ore sério. Tem coisa que se você não disser não, ela não vai embora, irmão. Você tem que dizer não. Eu tenho 2 cachorros, macho e fêmea. Apaixonados um pelo outro. Vivem brigando, mas se amam. E às vezes quando vai dar comida, hoje meu filho pegou 2 ossos assim para eles roer, só para ficar roendo. Aí se você dá, ração eles não brigam, mas osso eles brigam. É instinto, né? Aí foi entregar, aí eles começaram aquela brigaiada, só que eu tinha 2. Aí eu peguei o outro e falei, vem aqui. Aí um soltou, veio, o outro largou o osso lá e veio também, só para brigar. Eu peguei os 2 ossos e falei, senta os 2. Aí eu falei, sim. Eles têm os olhos azul, um tem um olho azul e um verde. Aí ficou assim me olhando. Eu falei, você é tão doido, fica brigando? Eu falei, ó, esse aqui é para você. O outro foi para lá, eu falei, senta. Eu estou dando esse exemplo só para você entender. Você tem que pôr ordem, né? Esse aqui é o teu. Vai para lá. Esse aqui é o teu. Vai para lá. Tem coisa que se você não se impor, né? Vira bagunça. Às vezes tem coisa na nossa vida que nós estamos ali, não sei o que, se Deus quiser, quem sabe. Não. Você tem que dizer, sai em nome de Jesus. Você tem que dizer, não faço mais em nome de Jesus. E se tem algo que você tem que fazer, eu vou fazer em nome de Jesus. Pronto. Aí fica tudo abençoado, você se ocupa, busca a Deus e a vitória vem. Diga graças a Deus. Deixa eu ungir todos vocês, fiquem em pé, por favor. Pega o azeite aí para mim, irmã, faz favor, esse azeite aí. Nome de Jesus. Vem, Tiago, canta o hino, aquele hino da libertação abençoada aí que você sentir de Deus. Rapidinho, Tiago, que você é muito jovem para vir tão devagar assim. Vem cá, irmã, vem desse lado aqui, por favor. Podem vir, irmãos, que eu vou ungir vocês, em nome do Senhor?
Isso, vem tomando a fila aí. Chega aqui pertinho de mim. Te abençoo em nome de Jesus. Volta orando, não conversa com ninguém. Te abençoo em nome de Jesus. Você e toda a sua família. Você e toda a sua casa. O Senhor te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Tiago, quando tiver no jeito, já canta, Tiago, para adorar a Deus. Te abençoo em nome de Jesus. Pessoal em casa, seja abençoado em nome de Jesus. É a unção da libertação que vai alcançando a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Cristo Jesus, as cadeias, as correntes são quebradas em sua vida e em sua família. Se o mal tem tentado contra você, esse mal não vai permanecer, não vai prevalecer. Feche os olhos e ore sério mesmo, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ó Pai, e agora, numa breve oração, nós determinamos a bênção e mandamos o mal. Diga assim comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal que estiver em minha vida, em minha casa, em minha família, diga sai, sai em nome de Jesus. Cante com o irmão Tiago e eu continuo a oração. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há mesmo, não há choro. Em casa cante também. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora, onde Jesus mora não há tristeza. Vai embora toda onde tristeza. Jesus mora, não há toda dor vai embora. Não há choro. Declare. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. Receba essa unção. É feliz quem tem Jesus no coração. E eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, do alto da cabeça até a planta dos pés. Você orou e eu oro também. E eu digo, está repreendido o mal, a depressão, a macumba, o feitiço, o laço, o embaraço, a perturbação, todo mal. Vai embora, sai agora, desapareça, sai a dor, sai agora toda a anormalidade, sai agora toda a tentação, manda embora também. Diga, eu não aceito na minha vida, eu não aceito na minha casa, eu não aceito no meu filho, na minha filha, no meu genro, na minha nora, nos meus pensamentos, na minha esposa, no meu marido. Todo mal sai, sai e sai em nome de Jesus. E quem recebe todas as bênçãos, levante as duas mãos e diga graças a Deus. E vamos aplaudir bem forte a Jesus. Onde Jesus mora, onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor, não há choro, não há choro. Bem bonito, bate forte. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. Quem é feliz? É feliz quem tem Jesus no coração. Mais uma vez. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora você em casa canta não também. Há dor, diga, não há choro, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria.
dia, a gente canta todo dia. Quem é feliz, levanta as mãos. É feliz quem tem Jesus no coração. E aplauda o nome dele, bem bonito e bem forte. Aleluias. Oh glória. Podem sentar, irmãos. Pessoal em casa, nós vamos encerrando por aqui a transmissão do culto. Quem sente de ser patrocinador, venha aqui à igreja no Dona Benta, faça a sua inscrição. Todo mês você faz lá a sua contribuição para as nossas missões. São 191 países. Aqui na igreja, quem precisa do papelzinho da inscrição, pede para eles. Tem esse aqui também da oração ao Deus Excelso. Tem o número das contas da igreja. Não precisa dar nem R$1 aqui agora. Você leva para casa, uma vez por mês. Você deposita, manda o comprovante ou traz aqui na igreja e nós depositamos para vocês, tá bem? Pessoal em casa, ó, domingo é o domingo das primícias. Por quê? É o primeiro domingo do mês. Se não vier no primeiro, misericórdia os outros, né? Tem que vir. Primeiro domingo, 8 da manhã e às 18 horas. Qual é o melhor horário para vir? Pergunta para os obreiros. Os obreiros estão aqui o dia inteiro. Eles vêm de manhã, voltam à noite. Eles não querem sair da igreja. É a coisa bonita para servir a Deus. Então, venha às 8 da manhã ou venha às 18 horas. 8 e 18, Avenida Francisco Marengo, 1720, nessa igreja que é uma bênção. Amém? Glória a Deus. E vamos aplaudir a Jesus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe.